Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás. Aliás, só quadrinhos. Este mês eu não consegui pegar o Lobo Solitário, pessoal. Será que no mês que vem eu consigo pegar 2 volumes para dar uma compensada? Vejamos, né? Eu pretendo fazer este vídeo aqui sem cortes, mas já achando que não vai ser possível porque eu estou com uma tosse alérgica. Sabe aquela tosse que dá quando você começa a falar? Então, pois é, cada corte neste vídeo é uma tossida, saiba disso. Pois vamos lá então. Vou comentar os quadrinhos, vou comentar o conto do Conan que eu consegui ler este mês também, e na sequência a gente fala sobre os poucos filmes e uma série que a gente tentou ler por aqui. Mas então, vou começar aqui pela ordem, não sei se está dando para vocês verem aqui a minha... Acho que não, né? Vamos lá. Começando aqui pelo A Estrada, do Malu Lacenet, baseado na obra de Cormac McCarthy. Este livro aqui é um lançamento da Pipoca e Nanquim, eu recebi um pacotinho deles semana passada, acho. Já lemos aqui, ó, nós dois aqui em casa já lemos esta HQ aqui, nós gostamos bastante deste livro. O filme, eu não sou lá grande fã, mas eu sei que é um filme bom. E a minha resenha sobre A Estrada, do Cormac, o livro mesmo, aqui do canal, eu fiz depois de uma releitura empreendida anos e anos depois da minha primeira leitura. E eu me lembro, gente, até hoje eu me lembro, tá? Do dia em que eu peguei A Estrada para ler pela primeira vez. Foi um livro que foi difícil de largar, né, ao longo do dia. E é aquele tipo de livro que, se você, como eu, não gosta de ver crianças sofrendo na literatura, né? Você ficar lendo até a criança ficar bem. Pois é um livro que você vai passar o dia inteiro lendo, tá? E você chega no final do livro e não sabe se aquela criança está bem ou não. Pelo menos está numa situação que você acha que, né, existe uma esperança, né? Este é o final daquele livro. Sem spoiler, tá? No vídeo eu acho que eu dou um pouco mais de spoilers para vocês, né? Aliás, ai, gente, coisa chata, né? Isso de reclamar de spoiler. Olha só, você só sabe que é spoiler porque você já leu o livro. A não ser que eu tenha contado o desfecho de um livro que tenha um final assim super surpreendente, o resto eu não considero spoiler. Para mim são detalhes da trama. Se você não quer contar detalhes da trama quando você fala de um livro para alguém, aí é questão de, como vamos dizer, questão de escolhas, né? A vida é feita de escolhas, né? A gente fala bastante sobre isso aqui neste canal. Pois muito bem, continuando a série A Vida é Feita de Escolhas, se você já leu o livro do McCarthy e quer ler uma adaptação muito boa para quadrinhos, bastante fiel ao texto, com um grande porém, que eu acho que é aqui que o autor desta HQ pecou. Tá, eu não sei se ele não percebeu isso no livro ou se ele simplesmente fatiou o livro e disse assim, não, este aspecto eu não vou trabalhar aqui e acabou. Que é o aspecto religioso, né? Eu também só percebi, né, o aspecto religioso deste livro na minha releitura. O meu vídeo é mais sobre isso mesmo, é sobre como eu já estava um pouco cansada dessas releituras da Paixão de Cristo ou de temas bíblicos na literatura, né? Eu vinha já de uma toada de vários livros que tratavam de temas bíblicos de uma forma assim, meio, olha como eu sou inteligente, tratando aqui deste episódio do Antigo Testamento aqui no meio do meu livro, sabe? Isso foi me cansando um pouco. Então, quando eu cheguei ao livro do McCarthy de novo, eu percebi isso e isso me deu uma travada. Mas eu tinha terminado de ler o livro, fiz aquele vídeo, o vídeo está no canal, vejam lá. As informações sobre o livro continuam pertinentes, mas eu percebi que depois de eu ter colocado o vídeo no canal e conversado com vocês nos comentários e tudo mais, este livro continuou comigo. Porque é isso que acontece com aquele livro. Ele vai continuar com você. Ele é um livro repleto de imagens fortes, pesadas, tá? Muito pesadas, que vão ficar na sua cabeça. Não tem jeito. E o relacionamento de pai e filho ali, pé no chão, tirando lá né, a ideia religiosa que está por trás, você, né, realmente tem ali uma relação de fazer tudo pelo outro, que é muito interessante. Isso é retratado de um jeito muito bonito. Esta HQ pega apenas o aspecto mundano, digamos assim, do livro, e já vale muito a pena. O Manu Lacenet é o mesmo quadrinista que adaptou Brodeck para quadrinhos, né? O relatório de Brodeck, que sai pela mesma editora. É uma HQ muito boa também, mas eu fiquei com a mesmíssima impressão quando eu li aquela HQ. Eu tinha acabado de ler o livro e aquele livro é simplesmente maravilhoso. Olha só, você lê em inglês ou em francês, você tem leitura fluida para inglês ou francês? Leia este livro.
porque ele é impecável. É um livro tão maravilhoso. Bom, enfim, tem um vídeo aqui no canal só sobre o Brodeck, né, o livro, e comparativo com a HQ também. Eu li a edição em inglês, obviamente, porque meu francês é très bizarre ainda, então assim, para leitura de livros originais na íntegra ainda não dá, mas fica a dica aí para vocês, tá? Tanto no original quanto na tradução para inglês. Eu achei esse livro simplesmente maravilhoso, tá num top 10 fácil, assim, da vida toda, tá? Mas então, quando você conhece o livro e chega à HQ, né, que foi o caminho que eu fiz, você vai achar aquela HQ meio solta, meio... tá faltando alguma coisa aqui. Apesar do traço, né? Vocês viram a capa aqui, ó. Aí tem a folha de guarda, já a cara do pai aqui. Na outra folha de guarda você tem um menino. O trabalho gráfico dessa HQ aqui é impecável, gente. E, enfim, o traço dele também é bastante característico. Quando a gente viu as imagens dessa HQ, a gente começou a pensar, poxa, acho que é o do cara do Brodeck, não é não? E aí depois a gente foi ver o vídeo do Pipoca Nanquim e aí, né, confirmamos. Então, é o mesmo ambiente pós-apocalíptico, né, coberto por cinzas. É a mesma história em que você não sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas você sabe que o mundo foi purgado por fogo, né? Você sabe que tudo está coberto por cinzas, você está vendo isso, né? Você tem, quando você adapta para um meio visual ou audiovisual, você precisa manter isso, porque isso faz, como é que vamos dizer, é a base da história. Tudo está acontecendo aqui neste livro porque o mundo foi purgado e está coberto por cinzas. E aí você tem, né, aquela grande divisão que é feita, né, a partir desse momento, né? Os sobreviventes, né, vão se reunir com os seus. Então, fica bem divididinho quem são os bons e quem são os maus. Isso aqui é tratado no livro. Uma frase que eu senti falta, que é bem repetida no livro, é de que o garoto carrega a luz, carrega o fogo, né? Enfim. E aqui isso não aparece. Então você vai vendo, são elementos que, se você for juntando, você vai percebendo que se trata de uma analogia bíblica, e aqui você não tem nada disso. Isso me incomoda um pouco, ao mesmo tempo em que eu também acho interessante, é uma escolha do quadrinista, né? Ele tá aqui optando, né, por criar a obra dele a partir de outra, e ele vai fazer o que ele quiser, né? Ele teve autonomia para isso, aparentemente, certo? Que bom, né? Então, gente, as imagens pesadas estão todas aqui. Elas são bem chocantes. Tanto o livro do McCarthy quanto a HQ te mostram o que provavelmente aconteceria no mundo pós-apocalíptico mesmo, sabe? Então, é uma coisa muito triste de se ler. E você tem, assim, o final do livro também é condizente. Você tem a presença aqui do profeta Elias, que não vai ser nem nomeado, né? Ele só vai dizer, né? Ah, Deus está morto e nós somos seus profetas. Mas o nome dele não é mencionado aqui. Então, até o nome bíblico foi evitado. Mas vejam lá o vídeo, porque, cara, sério, eu fiz uma leitura muito voltada para essa questão religiosa aqui do livro. Talvez o vídeo complemente, tá, a leitura aqui da HQ. Então tem alguns elementos muito interessantes, principalmente nos diálogos. Sério, se vocês não sacaram isso lendo aquele livro, eu digo qual é a página em que isso vai ficar claro também. Então, é um livro que ele te impressiona de um jeito que, por mais que você tenha achado, né, que faltou desenvolvimento, eu gostaria de mais informações, tudo mais, o livro é seco, né, não importa, também é uma escolha do próprio autor, não tem como você brigar com o autor por conta disso, certo? Então, mas é isso, foi um livro que, mesmo depois de eu ter entregue a resenha para o canal, ele permaneceu comigo e até hoje eu me lembro vividamente dele. Então é, sim, um livro espetacular. A HQ é muito boa, fica a dica aqui para vocês, mas fica a dica também de fazer o combinado, né? O livro tá fácil de se encontrar hoje em dia, né? O A Estrada, aliás, todos os livros do McCarthy ficaram fora de catálogo durante muito tempo, é que ele voltou à atividade, né? Então ele lançou uma trilogia aí que eu ainda não consegui parar para ler, mas, né, nessa toada dos livros novos, os livros anteriores foram relançados, então já saiu de novo No Country for Old Men, que em português eu acho que ficou... Não me lembro, tá a capa aqui do ladinho. Então este livro também estava esgotadíssimo por aqui, o A Estrada voltou também, então tá fácil de encontrar. Não são livros caros, tá?
Então vale a pena você fazer a leitura combinada. Lançamento sensacional, gente. Apesar dos pesares, como eu já disse para vocês, mas a gente aceita as escolhas do quadrinista aqui, do roteirista, certo? Na sequência eu li mais um conto de Conan, estou indo na ordem, tá, pessoal? Então este aqui é o primeiro volume. Então, no mês passado a gente conversou sobre o conto que abre esta coletânea de contos, que foi A Fênix na Espada, que eu achei um espetáculo. E este mês nós lemos, então, o texto seguinte, que se chama A Cidade Escarlate. Mais uma baita de uma história. Então, aqui nós temos as terras de Conan sendo invadidas, né, digamos assim. Você tem aí um combate entre os aquilanos, ou aquilônios, já não lembro o nome da nacionalidade, o pessoal de Aquilônia, né, lutando aí contra um exército comandado por um mago terrível chamado Tsota. E este mago vai matar todos os homens do Conan, só vai sobrar o próprio Conan mesmo. E eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, né? Na leitura do primeiro conto, eu já tinha achado que o Conan já estava meio combalido pela idade, né? Porque ele não tem mais aquela destreza que ele tinha nos contos que a gente leu anteriormente aí por conta das HQs que adaptam os contos, né? Aqui neste livro, pelo menos essas duas primeiras histórias tratam do Conan já rei da Aquilônia, que me parecia, e vocês confirmaram para mim, é a última fase do Conan, né? Então eu imagino que ele esteja realmente mais envelhecido mesmo. E assim, pelo menos ele sobreviveu, né? Então todos os homens dele morreram, sobrou o Conan e ele será prisioneiro então deste mago Tsota. Só que em cativeiro ele vai encontrar um outro preso que era um mago rival desse outro cara. E este mago vai ajudar Conan a escapar. Conan vai meio que sair voando, né? Uma ave X, uma coisa assim. Enfim, gente, livro de fantasia, tá? Tem que lembrar disso. Suspensão da descrença, né? Aqui achei o nome do segundo feiticeiro, é o Pélias. Assim, ainda em cativeiro, o Pélias vai mostrar para ele, como se fosse ali uma bola de cristal, né? O que está acontecendo na Aquilônia. Gente, o pessoal seguiu em frente ali, achando que ele tinha morrido, né? Então você já tem lá um novo rei se estabelecendo, né? A vida tá seguindo ele, vai dizer isso aqui. Então o meu povo se volta contra mim no instante em que viro as costas. E sobre o cara que está substituindo, né, o Conan por lá, um cara chamado Arpelo, ele vai dizer o seguinte, ó, quando eu voltar à Aquilônia, ele será só um cadáver traidor apodrecendo na vala comum. Então é isso. Ah, olha só, não era uma ave, não, era um morcego gigante. Bom, enfim, tá lá, tá o desenho aqui da criatura. Enfim, tá lá Conan voltando pra Aquilônia. Quando ele chega, tá todo mundo assim, uau, né? Peraí, o rei voltou, né? Ele mata lá o tal do Arpelo na hora, né? Se recompõe ali no seu reino e pronto. Ali tá tudo resolvido. Mas ele precisa se vingar do Tsota. E dessa vez ele vai ter a ajuda do Pélias também, que é um grande feiticeiro. Então, é um embate entre Conan e Tsota, mas você tem a mão do Pélias também. O desfecho dessa história, gente, é um negócio que eu fiquei até meio, sei lá, chocada, impressionada mesmo. Que é o seguinte, né? Você tem lá o Conan matando geral os homens desse feiticeiro mal aí, essa coisa toda, e no final você tem um embate, né, com o cara, né? Só que Conan faz com ele praticamente o que ele tinha feito com o Conan, né? Então mata todos os homens dele primeiro e vai até ele. Então o Conan vai cortar a cabeça do cara, só que a cabeça continua viva, por algum motivo. E você tem uma águia surgindo do nada. Na verdade, é a mesma águia que havia atacado o Tsota no, né, campo de batalha também anteriormente. Né, faz com que ele caia de seu cavalo e tudo mais. Então, é a mesma águia. Ela surge, pega a cabeça do cara, né, do grande feiticeiro, aí leva para longe. E aí, olha só, a seguir, um ato hediondo ocorreu. Pois o corpo sem cabeça se ergueu do chão e cambaleou para longe, fugindo com suas pernas trôpegas e suas mãos estendidas às cegas na direção da silhueta que desaparecia ao longe, no céu crepuscular. Conan, inerte como que transformado em pedra, assistiu à cena até que a figura desaparecesse no crepúsculo que tingia de roxo os prados. Aí ele até vai dizer, Crom, malditas sejam as rixas entre os magos. Aí olha só, Pélias foi bom comigo, mas não me incomodaria se nunca mais tornasse a vê-lo. Prefiro uma espada em mãos e um inimigo claro em quem enterrá-la. Maldição,
o que não daria agora por uma caneca de vinho. Enfim, vida que segue também, né? Acabou aí o perrengue, matou lá o bruxão e é isso aí. E o corpo do cara saiu andando atrás da cabeça. Mas é isso, gente. Espada e feitiçaria, né? Tem que ter a feitiçaria aí no meio, né? Falei brincando, né? Que isso aqui me chocou e tal, mas é realmente uma cena meio. Então tá, no mês que vem a gente conversa então sobre a Torre do Elefante. Vamos continuar aqui no último projetinho de leitura deste vídeo deste quadro de quadrinhos e mangás aqui do canal, que é a minha releitura de Sandman. Vocês estão lendo também? Desenterraram o Sandman da estante? Estou lendo uma historinha por semana. Esta historinha específica desta semana, que foi já um pouco mais curta que a anterior, me deixou assim com muita vontade de continuar, porque vai aparecer um personagem aqui do qual eu gosto muito. Mas enfim, nós temos aqui a continuação direta da anterior. Nós temos um Morpheus meio combalido, né? Na verdade, ele descobre que ele perdeu seus artefatos mágicos, né? A gente já tinha essa informação aí da primeira história, mas aqui ele está tentando rever alguns conhecidos seus. Então, a história começa com ele visitando Abel e Caim. Os dois moram juntos, já vem. E eles têm uma gárgula de estimação, que é esse bichinho verdinho aqui, simpático. É uma gárgula, né? Não é um dragão. Quando eu bati o olho, é um dragãozinho. É o seguinte, aqui a gente aprende que todas as gárgulas têm nomes que começam com a letra G. Então nós temos esses dois irmãos improváveis aqui, né, vivendo juntos nesta mansão. Eles são muito estranhos, tá? Sabe aquele tipo de personagem que não deveriam estar aqui, mas estão? De qualquer forma, o Sandman vai até lá, vai ser ajudado por esses dois, vai ser alimentado e tudo mais, e aí ele vai poder continuar sua jornada aí, né? Ele faz esta visita e na sequência, o que está acontecendo? Ele está em busca do seu saquinho de areia. Então, depois daqui, ele vai visitar as Weird Sisters. Nós temos uma interrupção aqui de uma senhora indo visitar um filho seu na cadeia psiquiátrica, que está deste jeito, né? Era este rapaz aqui que se tornou esta figura. Enfim, isso aqui vai dar um desdobramento depois, aparentemente, certo? E nisso nós temos o Sandman indo visitar as Weird Sisters, mas antes ele vai para o seu castelo. E chegando lá, ele vai encontrar um mordomo e vai contar para ele que o castelo, né, desde que ele sumiu, né, desde que o Sandman sumiu, seu castelo também se tornou esse montinho de areia e essas ruínas. Então, nada mais existe. Ele começa a perceber que algo está muito errado, né, o mordomo, quando os livros da biblioteca, né, da qual ele cuidava, estão começando a perder a tinta. E aí ele diz que dali a pouco os livros se tornaram apenas encadernados de folhas em branco, e dali a pouco, né, depois de um tempo, a biblioteca simplesmente sumiu e ele nunca mais a encontrou. Então é isso, né? Tudo foi destruído com a ausência do Sandman. Ele vai dizer também que a irmã dele, que ainda não foi nomeada aqui, mas já tinha sido nomeada na história anterior, né, que é a morte, também está toda diferente, enfim, ele vai dando as notícias sobre a família do Sandman aqui. E tá todo mundo meio perdido, né, por conta da ausência dele. Então tá, no próprio castelo ele não consegue informações sobre seu saquinho de areia, aí sim ele vai, né, visitar as Weird Sisters, que são aquelas três, né, criaturas que aparecem em Macbeth também, né, as três bruxas, são as erinhas, né? E aí elas vão responder apenas a uma, cada uma delas vai responder a apenas uma pergunta dele, né? Então ele começa perguntando para uma delas o seguinte: olha só, eu tinha um saquinho de areia que sumiu, né? Gostaria de saber com quem está. E aí ela vai dizer que o saquinho de areia está com John Constantine. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. John Constantine não se parece nada com Keanu Reeves, tá? Um rapaz louro. Enfim, ele tem uma HQ só pra ele que é maravilhosa também, chamada Hellblazer. Depois que a gente terminar o Sandman, a gente faz a releitura de Hellblazer também, vai ser maravilhoso, mas então. E aí, essa é a única pergunta que ele pode fazer para a primeira bruxa. Para a segunda, ele vai perguntar, né, what happened to it, né? E aí a gente vai saber que o Constantine meio que usou esse saquinho de areia em uma de suas, né? Enfim, ele é um demonologista, digamos assim. Então, ele utilizou esse saquinho em uma de suas empreitadas
E ele quer saber qual é o demônio que está com esse saquinho neste momento. Essa pergunta ele vai fazer para a terceira bruxa, que vai dizer que esse saquinho apareceu num sonho, né, de mãe e filho ali e tudo mais, e aí esse saquinho foi interceptado, digamos assim, pela Liga da Justiça. Então tá fácil para o Sandman, né, encontrar aí o saquinho. Ele decide que ele precisa começar pelo mais fácil, que é o John Constantine, que é apenas um homem. Então a história termina com o Sandman sabendo que ele precisa procurar pelo John Constantine. Ou seja, no próximo capítulo, né, na próxima história, teremos a presença aí do nosso amigo do Hellblazer, certo? Então é isso. Esqueci de dizer o título dessa história, né? Então a história deste mês foi Imperfect Hosts. E no mês que vem a gente dá continuidade, então. Então tá, estes foram os quadrinhos e o conto do Conan que eu consegui ler no mês de abril de 2024. Agora vamos aos filmes que a gente assistiu por aqui. Já vou lhes avisando que a gente viu muita coisa que não deu certo, mas um filminho que eu nunca tinha visto... Gente, como é que eu nunca vi esse filme? Enfim, é um desenho animado, né, da DreamWorks, acho, chamado Príncipe do Egito, que é a história de Moisés. Como assim eu deixei passar a história de Moisés em desenho? Não sei dizer para vocês. Então a gente acabou assistindo o Príncipe do Egito na época da Páscoa, acho que foi no domingo de Páscoa mesmo. E eu achei o desenho bem bonito, bem feito, trilha sonora muito bonita também. Você tem a história de Moisés indo até o início do Êxodo, né? Na verdade, assim, você tem a história do Êxodo mesmo, né? Você tem o povo de Israel sendo libertado do Egito. Então você tem toda aquela questão das pragas do Egito retratadas nesse desenho. E você tem a travessia que eles fazem do Mar Vermelho. Quando eles chegam do outro lado do mar, né, sãos e salvos, a história se encerra. Então você não tem, né, toda a questão do Monte Sinai, né, das tábuas das leis, e os 40 anos que o povo passa andando em círculos, né, até que aquela geração se perca para que a próxima possa entrar na Terra Prometida. Então você não tem isso. A história realmente se encerra depois da travessia. Gente, é um filme altamente satisfatório, gostei muito e parece que tem aí também uma adaptação de José do Egito, né? Não sei quando a gente vai conseguir assistir essa outra adaptação, mas eu achei a história de Moisés aqui no Príncipe do Egito muito bacana. Tá um pouco diferente, né? Um pouco amenizada, porque afinal de contas, né, o público-alvo seria ali, né, crianças, não é mesmo? Mas ainda assim, né, os elementos ali da busca, né, de Moisés. Sem o Arão aparece ali também, mas ele não tem aquele papel importante também de ser o porta-voz. Enfim, toda a questão de Moisés tentar, né, convencer o rei do Egito, com quem ele convivia anteriormente, né, afinal de contas, ele foi criado pela família real, digamos assim. Tá tudo lá. Tem a cena da sarça em fogo também, que é uma cena muito bonita no desenho. Tá tudo lá, gente. Muito bonito, muito bacana. Depois a gente assistiu um filme que eu nunca tinha visto e gostaria de não ter visto, que é João e Maria. Mas é que tá, eu me lembro de um outro João e Maria. Vamos abrir aqui o IMDb? Eu me lembro de um João e Maria com aquela menina do It. A única parte do It que interessa, que é a primeira, né? Que é quando eles são crianças ainda, né? Sofia Lillis, né? Tô vendo aqui no IMDb. Então, este filme com a Sofia Lillis eu acho muito bom. Só que este aqui, ó, que nós vimos este mês, meu Deus do céu. João e Maria, Caçadores de Bruxas. Então, um cara que é famoso aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele tá naquele A Passagem, que é um filme do qual eu gosto bastante. Jeremy Renner, acho que é isso. Por que esses caras fazem esses filmes? Eu tenho certeza de que tem boletos envolvidos, né? Eles precisam, né, fazer um filme ruim de vez em quando para pagar umas dívidas aí, né? Mas esse filme aqui foi feito numa época em que essas adaptações de fantasias aí, de contos de fada, estavam em alta, né? Então você tinha filmes sobre Branca de Neve, fizeram 2 filmes sobre João e Maria, não é? Então, teve uma fase do cinema que estava voltada para isso. Eu acho que era por conta de um seriado que fez muito sucesso naquela época, chamado Once Upon a Time, né? E também por conta de um filminho que eu achava muito bacana, né? Com Heath Ledger e com o Matt Damon, salvo engano, chamado Contos dos Irmãos Grimm, ou só Irmãos Grimm, que eu achei muito legal. Esse filme eu gostei bastante. Eu acho que esse foi o primeiro, fez muito sucesso e aí começaram a fazer vários. Mas realmente, dos que eu vi desta época, cara, que dificuldade, não? Como eu disse para vocês, esse João e Maria, O Conto das Bruxas, é bom, mas Caçadores de Bruxas não dá.
Vocês podem passar sem esse filme. É forçadíssimo. E eu não sei o que acontece com esses filmes, que eles tentam colocar um humor que não dá certo. Simplesmente não fica engraçado. Enfim, fica uma dica meio esquisita, né? Na verdade, a dica é de um filme que eu vi há muito tempo. Este aqui, Caçadores de Bruxas, vocês podem pular tranquilamente. Depois a gente assistiu Django, um filme do Tarantino, que eu já tinha visto anteriormente e detestado com todas as minhas forças. Mas aí o mozão fala tão bem desse filme, né? Poxa, mas ele é engraçado, ele tem umas partes muito boas, não sei o que, não sei o que. Bom, enfim, assistimos. Né? Porque chegamos à conclusão de que eu só não gostei desse filme porque eu vi errado. E tudo bem, a gente viu. E eu realmente achei esse filme bom. Até certo ponto. Eu vou dizer pra vocês qual é o meu problema com esse filme. Leonardo DiCaprio. Eu não aguento mais Leonardo DiCaprio. Já faz anos. Eu peguei uma gastura desse cara que não há quem explique. Porque antes disso eu achava ele até um ator muito bom. Eu gostava dos filmes dos quais ele participava. Mas não sei o que que houve. Que, cara, eu comecei a achá-lo muito over, sabe? Ele é muito exagerado. E parece que só eu vejo isso. Ele tá demais em todos os filmes em que ele está. Demais que eu diga é isso aí. Eu não gosto mais de Leonardo DiCaprio, ele me irrita. Então, não vou ver lá o filme que tá na Netflix, tá todo mundo adorando. Não vou ver, tá? Mas então, a primeira metade deste filme realmente é muito boa mesmo. Eu não me lembrava. Ó, Leonardo DiCaprio estragou tanto pra mim este filme que eu não me lembrava da primeira parte do filme. Você tem esse cara, que é o Christoph Waltz, né? Um ator muito. Gente, como ele é bom, não? Então, você tem o Christoph Waltz aqui que faz o papel de um mercenário, né? Ele, na verdade, não é mercenário, ele é um caçador de recompensas. Então, num dado momento, ele vai libertar um escravo lá, que é o Django, vai ser seu braço direito. E aí ele se apega ao Django e vai ajudá-lo, né, a resolver seu problema. O problema é o seguinte: ele tem uma amada que está ainda escravizada num lugar X, ali eles precisam encontrar essa moça. E ele vai ajudá-lo, só que eles fazem um acordo, né? Ok, eu te ajudo, mas você vai ter que me ajudar também. E você vai acompanhando as aventuras desses dois aí, até que eles encontram a moça, né, a esposa do Django, que está ali na fazenda do Leonardo DiCaprio. É nessa segunda parte do filme que ele me perde totalmente. E tem uma cena que o mozão até falou, não, ele se feriu de verdade aqui, né? Acho que ele quebra um copo na mesa de jantar ali, e ele tá limpando um sanguinho, aquilo ali é sangue de verdade, não sei o que lá. Eu não ligo, né? Se ele continuou gravando porque ele ficou ferido ali. Não tô ligando. Se eu não soubesse dessa informação, eu continuaria não ligando. Porque a partir do momento em que eles entram naquela casa e tentam recuperar essa moça, o filme fica praticamente insuportável. Até então, você tem toda aquela questão dos diálogos do Tarantino, que são legais pra caramba, né? As tiradinhas, a trilha sonora inusitada também. Enfim, é uma história que você passa ali no Velho Oeste, uma coisa assim. O relacionamento entre os dois, né? O Christopher Waltz e o Django, é bacana pra caramba de se acompanhar. Você tem algumas cenas muito pesadas, muito fortes também nesse filme. Mas a segunda metade, pelo amor de Deus, tá? Então fica a talvez dica aí pra vocês também. E por fim, nós assistimos um filme do Jason Statham. Aparentemente a gente trocou, né, o Denzel pelo Jason Statham. Todo mês praticamente a gente vê um filme dele. Nós vimos um filme chamado Beekeeper. Ele é um apicultor que é também um cara que resolve perrengues. Veja bem. O filme começa com ele trabalhando como apicultor na fazenda de uma senhora que o ajuda e não sei o que lá. Só que aí essa senhora vai sofrer um golpe desses por telefone, sabe? Ela vai passar praticamente todo o dinheiro que ela tinha e o dinheiro de uma ONG que ela ajudava para esses caras, assim, sem querer, né? Eles acabam instalando um vírus no computador dessa senhora e vão, através desses vírus, né, enfim, retirar todo o dinheiro desse pessoal aí. Essa senhora é só uma das vítimas. E aí, quando ela vê a besteira que ela fez, ela não aguenta a culpa e se mata. E aí nós temos o Jason Statham, como assim? Essa foi a única pessoa que me ajudou na minha vida inteira. E aí, né, falta informação. A gente não sabe exatamente como foi a vida dele anteriormente e como foi que essa senhora se tornou a única pessoa que o ajudou a vida inteira, né? Esse início do filme dura, sei lá, 5 minutos, sem brincadeira. Depois disso é a porradaria mesmo. Então a gente descobre que o Jason Statham tem contatos, né, com uma organização que não é exatamente o FBI, por isso eles podem fazer aí algumas falcatruazinhas para resolver perrengues e é com a ajuda deste pessoal que ele vai descobrir esse esquemão aí de fraudes
e vai tocar o terror. O filme é isso. Pronto, contei o filme inteiro pra você. É isso. E como não poderia deixar de ser, é ruim. A gente tentou assistir, na verdade eu tentei porque eu dormi, Os Mercenários, o último filme. Igualmente horrível. Não há necessidade de você assistir aquele filme. Vá por mim. Aparentemente os filmes anteriores foram muito melhores, eu nunca vi nenhum, comecei pelo quarto, me lasquei, não é mesmo? Então a gente pula este filme e vamos para a série do Problema dos Três Corpos, que eu não vi inteira não, tá, gente? Eu ando dormindo muito. Esse negócio de ficar grávida dá muito sono, tá? Mas é uma série intrigante, assim, a gente assistiu o primeiro episódio aqui com o sobrinho do mozão, e aí, né, ele terminou de assistir e contou pra gente a trama toda. E na narrativa do nosso sobrinho, né, digamos assim, ele meio que conta pra gente o desfecho, que eu vou contar aqui. Então, caso você não queira saber, você pode pular pro próximo vídeo aí da sua timeline, tranquilamente. Ó, vou contar o final. Do jeito que foi contado pra gente. Aparentemente, um cérebro vai salvar a humanidade. Um cérebro congelado que vai ser mandado pro espaço. Quando eu ouvi isso, eu já comecei a imaginar um cérebro com perninhas. O moção se lembrou de um ser dos desenhos das Tartarugas Ninja. Então, assim, a ideia evoluiu um pouco, né? Mas, de novo, como assim um cérebro vai salvar a humanidade? E aí você tem toda uma explicação tecnológica e científica para que isso aí aconteça. Então, assim, o plot da história é o seguinte: você tem ETs chegando aqui à Terra para dizimar-nos, né? Só que esta viagem deles vai levar uns 400 anos para acontecer. O que vai acontecer neste meio tempo, né, nestes 400 anos? A nossa tecnologia terá avançado muito mais que a deles, que estão parados ali 400 anos fazendo esta viagem para cá. Eles fizeram este cálculo, então eles acham que em 400 anos eles conseguem chegar aqui, matar todo mundo, e aí eles permanecem como os caras mais tecnológicos do universo. Por que esta corrida tecnológica? A gente pode pensar na Guerra Fria também. Você tinha aquela corrida armamentícia, né, digamos assim, aquela corrida, na verdade, com relação à bomba atômica, né, quem produziria a primeira bomba atômica? Bom, as mais tecnológicas, digamos assim, porque a primeira bomba atômica já tinha ido. Bom, enfim, vocês entenderam. Então, é uma coisa meio Guerra Fria no espaço. E aí você tem esses ETs, né, convencendo os grandes cientistas da Terra a se matarem ou a pararem suas pesquisas, não é mesmo? Então você tem toda uma parada que, obviamente, começa quando? Na China comunista, como não poderia deixar de ser. Você tem todo este perrengue acontecendo aí e estes cientistas chegando à conclusão de que é preciso mandar o cérebro de um deles para o espaço, né? Eles escolhem ali um rapaz que já está nas últimas mesmo, ele não vai ligar, né, de ter seu cérebro enviado. É um rapaz que tem câncer terminal, assim, uma história bem triste, tá? Então eles retiram, na verdade eles encerram a vida do cara, né, voluntariamente, o cara realmente se voluntaria. Ele tem sua vida cortada ali por algumas semanas, algo do tipo. Então, assim, quando eles enviam este cérebro para o espaço, tem um momento em que, né, você precisa fazer um caminho X aqui, ó, para dar certo. Mas aí eles ficam observando e o cérebro vai para o outro lado, assim, sabe? Ou seja, não deu certo. O cara morreu antes à toa. É assim que termina essa temporada. A gente tentou assistir os episódios depois, né, da narrativa do sobrinho do mozão, mas enfim. Eu continuei achando meio, o que é que tá acontecendo aqui? Mesmo porque, né, dorme, acorda, aquela coisa toda. O mozão já ficou um pouco mais interessado, baixou aí o primeiro livro pro Kindle. Confesso que eu mesma não estou interessada em ler estes livros, não, tá? Eu sei que vai ter gente dizendo, mas você tem que ler porque os livros são maravilhosos, são muito melhores do que a série. Gente, aí, né, o que acontece, né? Quando você fica meio obcecado por um seriado esquisito, você começa a assistir os vídeos de teoria. E, gente, a coisa é tão cabeçuda, né? O pessoal começa a falar de física quântica, não sei o que lá, então umas viajadas, assim. Tem muitos vídeos que são, tipo, documentário, né? Então a pessoa tá lendo um texto e as imagens estão aparecendo ali. Você fica se perguntando, cara, quem foi que escreveu este texto, né? Como assim, né? Essas explicações todas aí, não, porque tem os prótons e os sólons e os não sei o que lá. Você fica, ok, né? Mesmo pra gente, né? Que estudou, né? Exatas na faculdade em algum momento, né? Eu sou só química, né? Então eu fico olhando para aquilo pensando, está no livro, será? What the hell? Enfim, eu acho que as pessoas transformam um seriado que é para você assistir desopiladamente em algo cabeçudo demais, tá? Então, quando as pessoas começam a tratar um seriado da Netflix como algo extremamente cabeçudo,
eles me perdem, tá? Então não, gente, eu não tô super empolgada com essa série, não. Não vou ler os livros, tá? A vida tá corrida por aqui. Não tá dando pra eu encaixar uma trilogia que eu não quero ler só pra fazer vídeo que vai dar visualização no canal. Eu não vou fazer isso, tá? Vocês já me conhecem. Mas enfim, vocês podem conversar aí nos comentários sobre o quão cabeçuda realmente é esta série, quão maravilhosa ela realmente é. Mas pra mim, sinceramente, a parada não funcionou, não, tá? E o seriado é dos mesmos produtores do Game of Thrones, né? Vocês lembram o que eles fizeram com Game of Thrones? Não adianta fazer de conta que vocês não lembram, não. Eu já vi um pessoal dizendo que os livros são infinitamente melhores do que a série também tá meio. Então é isso, eu vou parar de reclamar e vou encerrar este vídeo por aqui. Mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Pessoal, tá difícil, né? Sair a lista de nomezinhos que fica subindo aqui enquanto eu falo com vocês. Tem os créditos, né? Finais, aquela coisa toda. Vocês me perdoem. Mas logo, logo a listinha vai estar aí para vocês. A lista de links do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo literário aqui no YouTube e no Instagram já está prontinha. Essa é a que mais interessa, né? Você pode conhecer aí o pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo bacana de qualidade sobre livros na internet. Então sigam aí o pessoal. E a listona completinha tá saindo do forno, gente, prometo a vocês. Mesmo assim, meu agradecimento eterno a cada um de vocês que já foi apoiador ou que permanece como apoiador do TLT. Continua. Se você ainda não se tornou apoiador do TLT e gostaria, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Leiam com calma o texto de apresentação. Lá eu explico cada uma das recompensas. No ladinho direito ali também você vai encontrar todas as faixas de apoio e as recompensas para vocês. Escolha a faixa que mais te interessar. E é isso, pessoal. Já deixo meu agradecimento de antemão, certo? E a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.